Graça e paz. Boa noite, igreja linda. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e comigo. Amém? Nós marcamos, como o pastor falou, um encontro nesse lugar hoje. Amém? E eu creio que o Senhor quer conversar, quer falar, quer dizer para mim e para você aquilo que está no coração dele neste momento, né? Nós estamos a alguns dias do final deste ano de 2025. Eu não sei como foi o teu ano, mas eu sei que o Senhor te livrou de muita coisa. Por isso você está aqui. Amém? Aí você pergunta para mim, mas eu nem vi ele me livrar, eu nem sei do que ele me livrou. Nem queira saber. Nem queira saber. Você só precisa saber que ele te livrou. Os livramentos, ele sabe. E por quê? Amém? Porque muitas são as situações em que nós somos guardados, protegidos e livrados por Deus, porque em algum lugar, em algum momento, alguém está orando por nós. Amém? E o tema da nossa mensagem é: quando a nossa oração faz diferença. Aí você pergunta para mim, por que você está dizendo isso? Tem um momento, tem uma situação em que a nossa oração não faz a diferença? Tem sim. Tem momento que a nossa oração faz a diferença. E não faz a diferença também. Depende de como nós estamos e o que nós estamos dizendo para Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos lá junto com Deus e dizemos para Ele assim: ai Senhor, eu estou tão cansada hoje, muito obrigado, vou dormir. E cai e dorme. Aí eu pergunto para você, se fosse você que estivesse no lugar de Deus, você ia ficar contente de ter te livrado o dia inteiro, de ter te guardado o dia inteiro, e de repente tu chega no final do dia, na hora que tu vai descansar, e tu diz: ai Senhor, eu estou tão cansada, obrigado pelo dia. Pum, caiu. Né? Complicado para a gente ver isso. Mas hoje nós vamos falar sobre oração um pouco mais. Cadê o? Por favor. O nosso versículo de hoje está no livro de Isaías. O capítulo é o 38 e o versículo é o 1. Olha aí na tua Bíblia. Isaías 38, 1º versículo. Nós vamos falar aqui de alguém que em uma situação bem complicada orou ao Senhor. Mas ele não disse assim: obrigado pela hora e vou dormir, né? Ele não disse assim. Ele estava numa situação bem complicada e com muita vontade, ou melhor, com muita necessidade de conversar longamente e sinceramente com Deus. E foi o que ele fez, né? Nós vamos ver aqui, Isaías 38, 1 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Notícia bem difícil de se ouvir, hein? Bem difícil de se ouvir. Nenhum de nós, graças, eu creio que nunca ouviu essa notícia. A gente já ouviu uma notícia bem difícil também, quando alguém chega com a gente e diz assim: olha, o teu parente está só esperando a hora, né? Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o filho, como já aconteceu comigo. Eu já passei por todas as situações. Meu pai, meu filho, já perdi assim, dizendo para Deus: Senhor, não posso fazer nada, mas o Senhor pode, faça o que o Senhor achar melhor, né? Naquele momento ali, Ezequias estava numa situação assim. Ele já devia, a Bíblia não diz se ele estava doente há algum tempo, ou se ele estava começando a adoecer, ou se a doença doía muito, não diz, né? A Bíblia diz que ele estava doente de morte, estava já na UTI. E aí, o homem de Deus chega lá com ele e diz: olha, eu vim aqui te avisar, Deus manda te dizer que pode se preparar aí, pode fazer logo a divisão das tuas coisas, sei lá o que tu vai fazer, porque tu vai morrer dessa vez. E aquele homem, sabendo quem ele era diante de Deus, a Bíblia diz que ele virou para a parede, né?
ele devia estar deitado de peito para cima, quem sabe, virou para a parede e sabia quem ele era diante de Deus. E é isso que eu quero falar para nós hoje. Você sabe quem você é diante de Deus? Como você está diante de Deus? Olha para dentro de ti. Eu olho para dentro de mim. Como eu estou diante de Deus? Nem os pastores precisam saber como você está diante de Deus. Mas você precisa saber como você está diante de Deus para dizer para Deus. Porque só Ele pode mudar essa situação como Ele mudou a de Ezequias. Amém? Não adianta eu estar bonitinho, arrumadinho, com o meu bolso até cheio de dinheiro e com uma vida bem esculhambada diante de Deus. Amém? Porque muitos de nós estamos assim. Muitos de nós estamos assim. Tá bom, Senhor, eu estou muito feliz com o que eu tenho. Com o Senhor já me deu. Ezequias também estava. Ele estava feliz porque ele era um rei bem sucedido. Até aqui onde a Bíblia está nos contando essa história, ele era um rei que tinha feito grandes coisas no reinado dele. Mas ele adoeceu. E com muitos outros estudos que a gente faz, a gente vê que ele era um homem jovem. Um homem jovem assim, uns 40 anos, 45, né? A gente diz assim, um homem nessa idade, ele já aprendeu muita coisa, já fez muita coisa, já ensinou muita coisa, mas tem muita coisa para fazer ainda. Boa e ruim, né? Depende do que ele está querendo fazer. Mas Ezequias, ele era um homem que tinha feito muitas coisas boas naquele reinado. E quando ele recebeu esse decreto de Deus, que Deus mandou dizer para ele, ele disse, ô Senhor, ele não disse assim, Senhor, eu não quero morrer agora. Senhor, me cura. Não, a Bíblia diz que ele não disse assim. A Bíblia diz que ele disse, Senhor, lembra-te do que eu tenho feito, a tua vontade. Eu tenho sido sincero com as coisas que eu faço para ti. Eu tenho sido correto. Aí a minha pergunta para nós hoje é, e eu? E você? Temos sido sinceros? Temos sido corretos? Como está nós diante de Deus? Às vezes nós estamos batendo ali na mesma tecla, querendo fazer alguma coisa, mas não anda, não funciona, não sai do lugar. E não adianta eu dizer para Deus, Senhor, tu está vendo aqui que o negócio está difícil, mas eu quero sair dessa mesmice. Aí Deus está ali só olhando para mim, né? Só olhando para nós e dizendo assim, não está fazendo nada para mudar esse rumo. Não que Ele precise de trocar, barganhar com a gente. Mas Ele, como conhece o nosso coração, Ele não vai dar para quem Ele prometeu 1 milhão, dá um tostão. A Bíblia diz isso, né? Para quem Ele prometeu, Ele não vai deixar de cumprir. Ele vai cumprir. Mas nós precisamos estar de pé, preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nessa noite, eu quero que você medite, que você analise, olhe para você. Não termine esse ano com essa mesmice que você tem vivido. Sábado, domingo eu venho para a igreja, canto aqui um louvor com os irmãos e volto para casa e continuo a minha história do mesmo jeito. Falando besteira, me reunindo com quem não devo, comentando coisas que não servem. Que isso, ninguém dos outros que estão por perto sabe, mas Deus sabe. Você está envergonhando o seu pai. Você está envergonhando o seu Deus. Você está deixando que outras pessoas que gostariam de conhecer o Deus que nós louvamos, o Deus que nós celebramos nessa noite, aceite esse Deus também. Porque muita gente diz assim, para ser crente desse jeito, prefiro ser do jeito que eu sou mesmo. Né? Por quê? Porque às vezes nós nos colocamos em lugar que envergonha, não só a Deus, mas com a gente mesmo e os nossos irmãos. Amém? Só olha para você. Só olha para o teu eu. Onde tu está é um lugar digno do filho do rei? Tu gostaria que o teu filho vivesse naquele lugar em que tu está indo? Junto com aquilo que tu está vivendo? Falando as coisas que você está falando? Olha assim, eu não me importo não. A minha filha pode estar lá, nesse lugar, falando as coisas que eu falo, vivendo do jeito que eu estou vivendo. Pergunta. Se tu ia ficar feliz de ver a tua filha fazendo isso. E é eu e é você que somos cheios de falha. Aí Deus, todo santo,
Poderoso deu o seu único filho a morrer naquela cruz por cada um de vocês e por mim, ele vai ficar feliz? Diz assim, não, eu já paguei o preço. E agora? Esse meu filho aí está arrastando o meu nome na lama. Está reunido num lugar, na roda dos escarnecedores. Aí você pergunta para mim, mas pastora, eu não posso reunir lá com as pessoas que não celebram a mesma fé que você? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Porque nós devemos sim, como Jesus também fazia. Ele se reunia com os pecadores, até comia, como a Bíblia diz, hein? Mas não estava lá falando besteira. E nem fazendo. Amém? Há uma diferença em você estar num lugar em que alguém está fazendo alguma coisa, mas eu só cheguei ali. Eu só passei por ali. Eu não estou agindo, nem fazendo, nem falando. E muito menos pensando. Amém? Você está me entendendo? Aí você diz assim, pastor, mas eu não posso evitar de pensar coisas ruins. De vez em quando vem assim uns pensamentos que, sabe, é bem complicado o negócio. Como é que eu faço isso para evitar de pensar? Aí eu digo para você assim, ó, pensar, você não pode evitar. Porque é como diz assim, às vezes nós estamos andando ali na rua, e o passarinho passa aqui, ó, por cima de nós, hein? Tchum, faz um cocô, cai em cima da nossa cabeça, né? E agora? Pude evitar? Não. Assim é o pensamento. A gente não pode evitar. Pensou. Mas você pode evitar que aquele mesmo passarinho faça um ninho. Amém? Pode evitar. E assim é o nosso pensamento. Evitar de pensar, aquele pensamento chega, você não evita. Mas continuar pensando e pôr em prática aquele pensamento é outra história. Amém? E muitos de nós, às vezes pensamos. E pensamos de novo. Tornamos pensar. E volta. Daqui a pouco está praticando aquilo que pensou. Porque nada que se pratica sem pensar. Ou se pratica de uma vez. Mas conversações, mais instruções, mais coisas que nós fazemos como ser humano, vêm muitas vezes no nosso pensamento. Para nós podermos pôr em prática na nossa vida. E saiba que isso, nada disso passa sem ser visto por Deus. Tudo que é bom, o Senhor vê e aplaude. E tudo que é ruim, Ele também vê e se entristece. E a gente só perde. Porque Ele é Deus, comigo e sem eu, com você e sem você. Ele é o mesmo Deus, no mesmo lugar. Quem tem que mudar a nossa história, mudar o nosso jeito de ser, somos nós. Porque é para nós o benefício. Amém? Eu não sei se era esse o encontro, se era essa a conversação que você estava esperando de Deus. Mas é o que nós temos aqui na palavra. E agora eu vou começar a pregar. Porque eu só estava conversando com vocês aquilo que Deus mandou dizer. Amém? Eu vou começar a pregar porque naquele dia que Ezequias estava enfermo, quase morrendo, ele não tinha muita saída. Mas ele tinha uma saída especial. Senhor, Tu conhece o que eu tenho feito. Eu tenho feito as coisas certas na tua frente, na tua presença. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Do jeito que o Senhor disse. Aí, o mesmo homem que veio, né? Isaías veio dizer para ele que ele arrumasse a casa porque ele ia morrer. Ele ainda nem tinha saído da casa. A Bíblia diz que ele ainda estava no pátio. Deus falou com ele, volta lá e fala para Ezequias. Que ele não vai morrer agora não, vai morrer não. Eu vou dar uma chance para ele. Vai viver mais 15 anos. Aí, que maravilha, hein? Que maravilha. Alguém que está no decreto desse de que vai já morrer, recebe a notícia de que vai mais 15 anos. Se ele tivesse um filho com 5 anos, ele pensou, poxa, glória a Deus, agora quando eu morrer, meu filho já vai estar com 20. Já posso dizer para ele, cuida disso aqui, que tu já está de maior. Amém? Pensa para ti. Olha para ti, como é que tu pensaria, né? Como é que cada um de nós ia se sentir com um decreto assim? Aí de repente o decreto mudou. Aí a minha pergunta é, por que a Bíblia, por que nós temos isso aqui para ler, para falar dessas palavras? Porque Deus sabe tanto a importância que tem da gente saber disso aqui, que mesmo Ele sendo Deus, com todo o poder, com toda a sabedoria, Ele também retroage.
Ele retroagiu, ele voltou. Ele decidiu o inverso. Pode deixar, agora vou deixar você viver mais um pouquinho. Assim ele faz com nós. Não, pastor, mas eu não conheço nenhuma pessoa que já estava quase morrendo e teve um decreto de morte e voltou a viver mais 15 anos. Às vezes nós temos isso todos os dias na nossa vida. Às vezes nós estamos à beira de um precipício, não de morrer o corpo, mas de morrer espiritualmente, de perder a paz, de ser caluniado fortemente, de ser torturado por uma palavra de alguém fortemente, e o Senhor nos livra e nos traz de volta para ficar firme no lado oposto. Amém? E o Senhor que faz isso, porque Ele conhece todas as coisas. Antes que elas se formem, Ele já sabia que ia se formar e ia acontecer. Antes que nós pensamos, Ele já sabia que nós íamos pensar e que nós ia querer fazer aquilo que pensamos. Amém? E Ezequias disse para Deus: Senhor, Tu conhece a minha história, Tu conhece o que eu fiz, considera isso aqui. Mas ele não disse: me cura, me dá oportunidade, não. E Deus mudou aquele decreto. Quando isso acontece na nossa vida, quando nós temos um livramento assim, eu fico pensando assim, eu li alguma coisa dessa natureza. Quando a gente está num leito de enfermidade, muito doente, você não se preocupa com as coisas que você vai deixar. Você não se preocupa com o que você ganhou, que vai ficar aqui. Você não se preocupa com... você já vai morrer e pronto, não. Diz que a gente se preocupa muito. Pessoas que já tiveram num quadro assim, diz que a preocupação maior, a verdadeira preocupação de cada pessoa que está na UTI, no leito de enfermidade, é o que você deixou de fazer. Essa é a tortura. Por que que eu não disse isso que eu precisava dizer? Por que que eu não abracei mais o meu filho que eu precisava abraçar? Por que que eu não fui lá na casa da minha mãe mais vezes? Por que que eu não estive mais junto com a minha família? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A maioria das coisas é assim que a pessoa sente. Quando você perde um ente querido, você pensa assim. A pessoa morreu, aí no dia seguinte, você diz assim, puxa vida. Ai, como eu gostaria de ter fulano aqui para dizer isso para ele ou para ela. Como eu gostaria de poder falar para minha mãe. Isso que eu estou sentindo a vontade de dizer. Agora não dá mais, sabe? E diz que isso é uma tortura tão grande, que é o que faz as pessoas sofrerem mais, por causa daquilo que você deixa de fazer. E que nessa noite, você possa refletir para esse lado. Olha para aquilo que você está deixando para amanhã. Eu queria pedir perdão de fulano, eu feri essa pessoa, ou essa pessoa te feriu. Não se preocupa com a situação, não. Aí eu não vou pedir perdão porque não foi eu que magoei. Assim, vai lá, assim mesmo. Mesmo você ter sido a pessoa magoada, vai lá e peça perdão. Porque você vai se livrar de ter aquele sentimento de dizer, meu Deus, por que eu não fiz isso enquanto eu tive a oportunidade? Ou, por que eu fiz assim enquanto deveria ter feito do outro jeito? Amém? Olha, porque não é bom, não é agradável, não dá tranquilidade para nós viver com um sentimento, com alguma coisa aqui dentro que tira a paz, seja lá ela qual for. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei quem está te perturbando aí dentro do teu coração, não sei o que tu falou para alguém ou o que tu deixou de falar, precisava falar. Não, mas eu precisava ter feito assim lá no meu trabalho, e eu não fiz tudo errado, e isso pode dar ruim. E você sabe que pode dar ruim. Então vai lá e conserta. Conserta enquanto tem tempo. Amém? Muda esse decreto. Porque esse decreto, ele fica com a gente. Ele nos segue. Ele vai trazendo para a gente tristeza, trazendo para a gente angústia, trazendo para a gente derrota. Amém? Muitas vezes nós não construímos um legado bom, um legado bonito, um legado assim, bom de se ver, porque nós ficamos presos em algum lugar, numa picuinha que não significa nada, mas o inimigo faz questão de dizer que significa. Significa sim, você não pode ir lá se humilhar, porque não foi nem tu que ofendeu,
Então fica aí no teu canto, não vai lá não. Amém? Muitas vezes acontece isso com a gente. E você sabe que eu estou falando com você. Você está aí e está me ouvindo. Você sabe que você tem uma situação em que você já devia ter consertado e não consertou. Não deixe chegar na situação de Ezequias, porque pode não ter o Isaías para chegar lá, para te avisar. Amém? Se não tiver o Isaías para chegar lá e te alertar que você vai morrer e não vai viver, você pode não ter tempo para consertar. Então conserta hoje. Conserta hoje. Só você sabe o que você está precisando consertar. Conserta. É com teu pastor? É com a tua esposa? É com teu filho? É com teu patrão? É com teu colaborador? Não sei com quem é, mas é. Com certeza é. Então vai lá e conserta. Vai lá e tira essa carga, esse peso de ti, porque Deus está falando com você hoje. E Ele quer te dar uma chance, como Ele deu a Ezequias. E que essa chance você não deixe passar, porque pode você não ter outra. Amém? Nós não sabemos, nós só sabemos agora. 1 minuto depois de agora, nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Nem sabemos se vamos sair naquela porta, né? Nem sabemos. Às vezes estamos aqui no cantinho, quando a fé... Né? Tem uma conhecida, não era uma amiga, era uma pessoa que eu conhecia. Estava numa célula. E ela era líder da célula. E estava ali todo mundo ajoelhado, orando. Ela ajoelhou e ficou orando. Ela era líder da célula. Orou. Tem nada, todo mundo orando. Levantava a cabeça e ela lá de joelho. Aí levantava a cabeça e ela de joelho. Aí já tinha passado muito tempo. Aí o pessoal, tá alguma coisa errada. Levantou, foi lá, toca nela. Ela estava morta. Na célula de joelho. Ela não se ajoelhou morta ali não. Ela morreu de joelho naquele lugar. Então, isso aqui, quando a Bíblia fala aqui nessa história de Ezequias, ele estava dizendo para nós que nós somos nada diante do que Deus quer fazer. Nada. Nós somos que nem uma vela. Apagamos em 1 minuto. Amém? Então conserta com o teu Deus a tua situação, porque só tu pode fazer isso, e mais ninguém. E em nome de Jesus, levanta, toma coragem e não deixa o inimigo ganhar mais uma vez, porque ele tem ganho por muito tempo. Por muito tempo ele te trazia, tem te conservado falando mal do outro. Por muito tempo ele tem te conservado com inveja do teu vizinho. Por muito tempo ele tem te feito ser ignorante com quem você não devia, até com a sua mãe, ou até com seu pai. Por muito tempo ele tem feito isso contigo. Mas hoje, estou dizendo para você, o Senhor está me mandando dizer, te levanta, toma uma atitude, conserta a tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor, por favor. Nós temos muito tempo, é muito cedo ainda. Eu quero que nós vamos cantar esse louvor. E depois nós vamos fazer um período de oração, quebrando as forças, quebrando esse desígnio do inimigo, que tem sempre dito para a gente, que não tem nada a ver. Isso que você fez lá, não tem nada a ver, deixa assim mesmo. Se você está sentindo aí, que tem a ver sim, que tem alguma coisa que precisa ser mudado, toma uma atitude e pede ajuda. Como Ezequias pediu. Senhor, eu fiz tudo certinho na tua presença. Aí você vai dizer para Deus, Senhor, eu não fiz muita coisa certa na tua presença. Foi muita coisa que o Senhor me disse para mim não fazer e eu fiz assim mesmo. Me perdoa, agora eu estou aqui. Eu quero sair daqui com outro decreto. Com o meu coração, com a minha mente, com o meu eu limpo. Eu quero sair daqui se me acontecer alguma coisa lá fora. Eu estou verdadeiramente perdoada, porque eu já descobri que lá dentro de mim tem algo que precisava ser tirado. E eu guardei ali, porque eu queria ser orgulhosa, eu queria ser arrogante, eu queria ser achando que isso me deixava forte. E o inimigo falava para mim que não tinha nada a ver e eu simplesmente obedecia. E não pense que ele vai te deixar em paz. Ele vai deixar de dizer para ti que não tem nada a ver, porque ele é o adversário. E o trabalho do adversário
É lutar contra. E ele vai continuar lutando contra a tua paz, lutando contra a tua verdade, lutando com a tua limpeza de coração, lutando com aquilo que tu já sabe que está certo, mas tu acha melhor obedecer, que está tudo bem e deixa assim mesmo e continuar obedecendo. Não importa quem tu és, não importa se tu é líder, se tu é liderado, se tu é jovem, se tu é adulto, se tu é senhora, se tu é ancião, não importa. Dificuldade na nossa vida, pecado na nossa vida, falta de perdão, não perde a validade, gente. Não adianta, faz 30 anos que esse mal, que essa falta de perdão te segue. Eu era apenas uma criança quando isso me aconteceu. Eu acho que não tem mais nada a ver. Não perde a validade, amigo, não perde, vai continuar aí. Enquanto tu se lembrar daquilo ali e aquele bichinho remoer, está lá, válido, uma validade em dias. Amém? Hoje é dia dele perder a validade se você entregar nas mãos do Senhor. Amém? Cadê o povo? Vamos cantar esse louvor. Preste atenção nessa letra desse louvor. E aí você diz para Deus: Senhor, tem alguma coisa aqui em mim que eu nem me lembro? Tem coisa aqui que eu não lembro. Mas se tem, Senhor, me traz a lembrança que eu quero me livrar. O que eu quero mesmo é sair daqui diferente. É sair daqui limpo. É sair daqui tendo a certeza de que o Senhor me deu uma chance de corrigir isso que estava assim. Amém? Ouve a sua oração e vê suas lágrimas, não mede esforços para lhe ajudar. Deus honra um coração fiel. Suas lágrimas e a sua oração podem mover o coração de Deus. E se for preciso por você, Deus muda até sua história. Assim foi com o rei Ezequias, que ao saber que morreria, começou a orar e também a chorar, pois morrer ele não queria. A oração de um rei moveu o coração do rei dos reis. Deus mudou a história e Ezequias recebeu vitória. Pra te dar vitória, Deus muda até sua história. Pra te ver crescer, Ele te põe à prova. Pra te defender, Deus luta por você. Pra te ver vencer, com suas fortes mãos te mantém de pé. Assim foi com o rei Ezequias, que ao saber que morreria, começou a orar e também a chorar, pois morrer ele não queria. A oração de um rei moveu o coração do rei dos reis. Deus mudou a história e Ezequias recebeu vitória. Pra te dar vitória, Deus muda até sua história. Pra te ver crescer, Ele te põe à prova. Pra te defender, Deus luta por você. Pra te ver vencer, com suas fortes mãos te mantém de pé. Ezequias, naquele momento ali, ele sabia que ele só queria uma oportunidade. E eu quero dizer para nós nessa noite: você que está aqui, o teu interior, você sabe, o teu sentimento, só você sabe o que está aí. Mas presta bem atenção quando você estiver ouvindo aquela vozinha. Não se preocupa, isso não tem nada a ver. Você é uma pessoa maravilhosa e Deus entende, né? Às vezes a gente ouve isso.
Deus não vai estar preocupado com isso, não. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer nós 100% limpos, 100% filho. Ele não quer meio de nós, Ele quer nós completo. Se nós dizemos para Ele, nós não dizemos para o pastor Miro, eu estou aqui, pastor Miro, para te ajudar. Não, nós não dizemos para o pastor Miro, nós dizemos para Deus. Quando nós dizemos assim para Ele, olha, eu quero assumir essa célula, eu estou dizendo para Deus que eu quero cuidar daquele povo dele, daqueles pequeninos que estão ali, precisando da minha mão, da minha ajuda, da minha palavra. Estou dizendo para Deus, não é para o pastor Miro. Eu quero dizer para nós nessa noite, para nós que temos uma palavra para dizer para alguém, não deixa para amanhã, diz hoje. Diz para ele assim, olha, tu é maravilhoso. Diz para ela, tu é maravilhosa, tu é importante para mim. Você faz a diferença na minha vida, na minha casa, na minha família. Diz, meu irmão, fala, porque isso pode fazer uma grande diferença na tua casa, no teu ministério, na tua célula. Amém? Faça isso, não guarda para depois, faz agora, faz hoje. Levanta a tua cabeça e para de ouvir picuinha do inimigo. Para de achar que eu posso ficar aqui na igreja cantando, louvando e amanhã tá bem ali numa roda de escarnecedores, falando besteira, falando palavrão, contando piada imoral. Porque Deus não se agrada disso e nem vai te ajudar. Amém? Não vai. Ou tu te conserta e recebe de Deus o que Ele tem para ti, ou tu vai ficar no mesmo lugar, apanhando, chorando, sofrendo, e na hora de orar, para pedir de Deus a misericórdia, simplesmente não vai acontecer nada. Amém? Sinto muito te dizer isso, mas eu preciso, com 76 anos, ter coragem de dizer para o povo de Deus, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de diabo. Ele vai para ganhar, ele entra para estragar, e não deixe ele fazer isso na sua casa, na sua célula, na sua vida. Amém? O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse mesmo Deus que nós estamos cantando, né? Nós estamos dizendo que Ele faz tudo isso por nós, para nós, com nós. Esse mesmo Deus está dizendo para você, venha aqui, chega aqui, coloca diante de Deus aquela coisa que está te angustiando, aquele sentimento que está te torturando, aquilo que está te dizendo que tu não pode, que tu não é capaz. Ah, não, mas alguém disse para mim. Não interessa, alguém disse lá, ficou lá atrás. Hoje é um outro dia. Hoje você pode sair daqui de cabeça erguida, dizendo para você e para Deus, eu sei que a minha história mudou, porque eu tomei uma atitude. Amém? Vem aqui na frente, vamos orar por você. Vamos dizer junto com você aquilo que você está querendo colocar diante dos pés do Senhor, no altar do altar do Senhor, para dizer para Ele, eu não tive força, eu não tive coragem, eu não tive oportunidade até hoje. Mas hoje eu estou tendo essa oportunidade. Hoje eu estou tendo essa chance de dizer para Deus. Foram muitas
as situações. Foi muitas as histórias. Foi muitas as vezes que eu fiz o que não deveria. Até sabia que não deveria, mas fiz assim mesmo. Mas Deus hoje quer tirar, quer limpar, quer trocar esse decreto. Amém? Quer te dar, não só 15 anos, mas 10, 20, 30, muitos anos, só Ele sabe quanto. Mas de qualidade. De qualidade. Vida não é vidinha, é vida de qualidade. Vida de cabeça erguida. Vida sem o fardo que estava carregando e que estava pesando nas costas. Venha aqui e a gente vai orar com você. Muitas vezes nós sozinhos não temos condições, não temos força. Mas quando nós nos juntamos com um grupo, com alguém, vamos perguntar do Senhor: Senhor, coloca eu no meio, num lugar em que eu tenha um grupo que me segure quando eu estiver deslizando, que me apoie, que me ensine para onde eu devo caminhar, que me diga como eu devo fazer. E eu creio que aqui, nesta igreja, já que o Senhor te trouxe aqui, porque aqui tem essa pessoa, aqui tem esse grupo, aqui tem esse povo que está disposto a somar com você, a te ajudar a sair desse lugar, a tirar esse peso que você tem vivido até hoje. Amém? Venha aqui, não deixa o inimigo te enganar, não deixa ele continuar tendo vitória na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda na presença do Senhor, queridos. Há mais alguém? Pode sair do seu lugar. Imagine que Ezequias, ele teve a oportunidade do profeta chegar com ele e dizer: arruma as tuas coisas, porque você vai morrer. Ele pode ter pensado assim em toda a sua casa, toda a sua família, em todos os seus bens. Quando diz assim: arruma a tua casa, quanto tempo eu tenho? O desespero foi tão grande que ele foi aos pés do Senhor e começou a falar para o Senhor tudo aquilo que ele fez na obra. É o que nós fazemos. Se alguém me dá um decreto desse, eu ia dizer: Senhor, todo domingo eu estou pregando na igreja. Senhor, quando eu posso, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, aquilo, outro. E agora o Senhor vai dizer que vai tirar a minha vida. Eu iria fazer a mesma coisa. Acontece que a função do profeta hoje são as igrejas. Estão dizendo: Jesus está voltando e você não sabe como vai ser amanhã. Talvez você não tenha tempo de fazer como Ezequias fez, clamar ao Senhor, talvez não tenha tempo. Aqueles jovens que morreram lá na Avenida do Turismo, eles tinham a ideia que hoje eles estariam assistindo. Foi ontem o jogo do Flamengo, né? Foi ontem, né? Ontem, né? Estariam assistindo. Mas eles estavam comemorando em alta velocidade, sofreram um acidente. Alguém bateu eles e eles morreram. E não viu, Rafael. Não tiveram oportunidade. Hoje o Senhor te trouxe aqui, assim como Ele está falando, usou o profeta dizendo: hoje você pode pedir para o Senhor: Senhor, me acrescenta anos de qualidade na Tua presença. Tenho andado distante, tenho andado longe, mas hoje é o dia em que você foi visitado, assim como Ezequias foi. Ezequias clamou dizendo: o meu pai errou, mas eu reconstruí a tua casa. Senhor, eu trouxe a atenção do povo de volta para o arrependimento. Não que o Senhor tenha se arrependido do decreto, mas Ele esperava, Ele estava dando com isso uma nova oportunidade para que ele vivesse uma vida de qualidade. E nessa noite, o Senhor está te dando essa oportunidade, assim como os irmãos que estão aqui na frente. Eles estão dizendo para Deus: está finalizando o ano. O ano inteiro eu não fiz nada, mas a partir de hoje, eu quero sentir outra vez a Tua presença, ouvir outra vez a Tua voz. Eu quero cantar louvores a Ti, Senhor, como antes eu fazia. Eu só quero mais uma oportunidade. E às vezes a oportunidade ela está na porta,
Só que a gente não tem forças, porque o pensamento que vem, e amanhã eu não vou mais, aquela confraternização que eu tenho para fazer com os amigos, esquece tudo e ouve atentamente o que o Senhor está te falando. Aleluia! Há mais alguém? Existe uma coisa assim, ó. Lá fora, lá do lado de fora, o inimigo, ele tenta contra as nossas vidas. Aqui do lado de dentro tem a presença do Senhor. Amém? E nós somos servos do Senhor. E se somos servos do Senhor e estamos dentro da casa dele, o inimigo, ele não pode ser forte aqui dentro, amém? E se nós temos a oportunidade de jogar a boia, sabe aquela boia do barco, para tirar alguém que está se afogando no mar, nós assim o faremos, em nome de Jesus. Vem aqui, cara, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você é um homem abençoado. Deus, ele tem falado com você. Só que o inimigo, ele tem sido um pouco mais forte. Só que tu está dentro do reduto do Senhor. Aqui domina o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Tu é um dos melhores músicos da nossa cidade. A tua voz canta e os anjos ouvem, porque você tem um talento. Mas o inimigo, ele tenta apagar aquilo que o Senhor te deu de graça. E hoje ele te trouxe aqui. Se o Senhor te trouxe aqui, é porque ele está fazendo como o rei Ezequias, te dando uma oportunidade para que o inimigo não tenha mais poder sobre sua vida. Você está do lado protegido, você está dentro de um barco. Quando sair, você sai do barco, mas vai com o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento a vida desse levita. Senhor, em nome de Jesus, Satanás não tem poder sobre a vida dele. No sangue dele, no coração dele arde a tua presença, Espírito Santo. O som, ele vai lá na alma. As notas, ela vai entronizando dentro do seu corpo, porque foi separado para um projeto santo, separado para um ministério grande. Só que Satanás, ele entrou no meio do caminho, tentando apagar o que o Senhor te deu. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite, dizendo que ele vai acrescentar anos na tua vida. E todo o projeto feito no ventre da tua mãe vai se cumprir. Os músicos têm isso. Nós cantamos, nós tocamos. E o Espírito Santo, ele tem algo tão poderoso na nossa vida, que Satanás, ele te persegue dia após dia, incessantemente. Acontece que nós não nos percebemos que ele não gosta, porque nós atraímos a presença de Deus quando cantamos. Foi assim no passado, os levitas faziam isso. Satanás tem tanta raiva de vocês, músicos, vocês não têm noção. Mas na maioria das vezes e do tempo nós estamos caídos e não conseguimos levantar.
O Espírito Santo está aqui. Ele hoje vai te fortalecer. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Aleluia. Xarabacanta, rabassori, anderei, Faz-me canta esquecer as lamanais. coisas que me afastam de você. Ricanturi, anderei, canta lamanais. Teu Espírito nome é Santo. como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como veneno derramado em minhas feridas, que me cura, me salva a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Oh, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me
seja o Senhor. Louvado seja Deus. Dê um aplauso ao Senhor nesse momento. Podem sentar um pouquinho, por favor. Podem sentar só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho pra gente. Eu quero perguntar das mulheres, das meninas, das moças, quem tem essa fitinha no seu braço? Quem tem essa fitinha no seu braço? Você estava aqui com a gente na sexta-feira, né? Quem não tem essa fitinha? Deixa eu te falar. A pastora Tati falou aqui no início, mas alguns ainda não tinham chegado. Essa fitinha aqui no nosso braço, a gente colocou aqui porque nós fizemos um propósito. Não é que essa fitinha tenha poder, não. Nós fizemos um propósito, colocando essa fitinha no nosso braço, para que nós lembrássemos, cada vez que olhasse para ela, que nós tínhamos um pedido. Nós fizemos um pedido a Deus, que nós queríamos vencer algo que estava nos incomodando. Amém? E nós colocamos essa fitinha, e a gente olha para ela todo dia, e a gente ora ao Senhor, para que nós vencemos o medo, vencemos, sei lá, não sei qual é a tua situação, para ser vencida. Mas tu vai olhar para essa fitinha e vai lembrar que tu tem algo que tu está pedindo de Deus. E tu vai continuar pedindo por todo esse mês. Em janeiro, quando nós fizermos a outra rede de mulheres, você vai receber uma outra fitinha dessa e vai continuar orando. Também não pela fitinha, mas pelo teu propósito, para aquilo que tu está pedindo. Amém? Então isso é o que significa, é por isso que nós estamos com essa fitinha. Outra coisa que eu quero falar. E quando você quiser a fitinha, vai ali com a pastora Rose, que ela tem as fitinhas para você. Outra coisa que eu quero pedir. Gente, vamos orar pelo grupo de louvor. Eu senti no meu coração para pedir para a igreja. Igreja, te levanta, te ajoelha e ora pelo grupo de louvor. Porque o inimigo sabe o lugar que ele ataca. Porque ele era um levita. O inimigo era levita. Então ele conhece os detalhes como atacar o levita. E se nós não nos posicionarmos para vencer esse inimigo, ele chega lá e faz o estrago. E nós não vamos permitir que ele faça estrago no nosso grupo de louvor. Amém? Estenda suas mãos, queridos, para os irmãos que aqui estão. Vamos ficar todos de pé. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento cada um que veio aqui na frente, cada irmão e aqueles que não puderam vir, Senhor, que acharam melhor estar ali no banco, mas sentiram o poder da tua presença nessa reunião. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, tenha sido renovado, cheios do teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, o que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós se não fosse o Senhor ter morrido na cruz do Calvário por nós? Cada um que está aqui, Senhor, possa sentir um toque do teu carinho que já foi mostrado lá na cruz, quando o Senhor morreu pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos que aqui estão. Nós não aceitamos que o inimigo ele possa ter poder ou influência alguma sobre nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, fortalece-nos a cada dia, que o teu sangue seja derramado sobre nossa cabeça e ele possa nos lavar e nos limpar de toda acusação do inimigo. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que a cada dia o Senhor venha fortalecer. E cada um que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo e vão ouvir pela internet, eles possam levar isso para dentro da sua casa. E quando ouvirem, Senhor, o som que cura, transforma, liberta e restaura, eles possam sentir poderosamente o desejo de ser transformados por Ti, em nome de Jesus. Diga bem forte comigo: Senhor, muito obrigado por essa reunião. Eu quero marcar outra reunião com o Senhor, só que dessa vez lá em casa. Quando eu for dormir,
Vamos continuar conversando um pouco mais. Eu tenho certeza que eu ficarei mais e mais para te ouvir o que o Senhor tem para mim e para minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso, Senhor. Obrigado, os amados que estão. Aleluia. Cadê a irmã? Vai dar uns avisos, mas antes dos avisos eu quero dizer, minha irmã, vamos, está chegando o último dia do ano, está se aproximando, o Natal está chegando. Festeje o Natal, acende a luz aí, seu Jorge. Festeje o Natal, por favor. Se alegre, mas não se entristeça. Como é que pode isso? Se alegre, não se entristeça, né? Com o Natal. Você sabia que muita gente fica feliz com o Natal, mas tem gente que fica triste? Por quê? Por várias situações. Então não permita. Olhe apenas, já que você está olhando para o nascimento de Cristo, que Ele nasceu com um propósito e morreu com um propósito de nos salvar. Olhe só dessa forma. Não olhe para outra visão, não tenha outra visão do Natal. Embora Jesus não nasceu em dezembro, saibam disso, tá, queridos? Ele não nasceu em dezembro. Essa data aqui, ela foi estabelecida por homens. E em todo o mundo eles comemoram, mas lá em Israel mesmo, eles não comemoram nessa data. Tá bom? Deve ter sido ali por perto de fevereiro e março, nesse tempo que Jesus nasceu. Tá bom? Mas mesmo lá, quando eu fui lá em Israel, em 2014, era uma época próxima do final do ano. Em alguns lugares em Jerusalém estava a ornamentação para a festa do Natal. Mesmo eles sabendo que não tenha sido aquela, eles pegaram a onda do mundo inteiro e eles comemoram também. A menina do louvor, cadê a... Aqui! Sábado, neste sábado, dia 20, às 18 horas, temos rede de criança! Então você que tem criança na sua casa, você que tem o seu neto, seu filho, seu bisneto, qualquer criança que você tiver, traga para cá, porque vai ser algo sobrenatural, algo muito legal, incrível que nós vamos ter nesse lugar, conhecendo Jesus, o verdadeiro Natal. Então você que tem a sua criança em casa, participe conosco neste lugar, vai ser algo impactante para a sua criança. Então, se você traga a sua criança às 18 horas, no sábado, dia 20, e sexta-feira, nós vamos estar líderes da rede criança, vamos ter um ensaio aqui no coral. Então, se você quer que seu filho cante no coral, sexta-feira, às 18 horas da noite, vai ter um ensaio aqui na igreja, tá bom? E dia 23, cadê os voluntários? Eita, calma, vocês estão voltando ainda. Cadê os voluntários? Aê! Você que não é voluntário e quer participar, você está mais que convidado, você está convocado para esse local, para você conhecer esse mover que é ser voluntário. Então, você que não é voluntário e quer conhecer o voluntariado, venha dia 23 às 19h30 para você, coloque na sua agenda que vai ter a confraternização dos voluntários. Então você está mais convidado, você está convocado para dia 23 a confraternização dos voluntários, amém? Amém. Amém. Paz do Senhor, irmão, ficar de pé para os despedidos. Amém. Com todos na graça e na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te encha do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus, de todo e qualquer acidente, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe pela frente, por trás, pela direita, pela esquerda,
em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Então está ligado nos céus, em nome de Jesus. Com toda a graça e a paz do Senhor. Aleluia.